Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são. Quem nos dera que nossa ruína fosse apenas um excesso de formigas e uma grande defasagem na saúde, mas não. Há muito mais, e eu não estou nem me referindo ao maníaco fascista que ocupa aí o poder. A ameaça que nós vivemos, nessa pandemia e que foi absolutamente terrível é apenas mais um capítulo para quem sofre inúmeras tentativas de extermínio há pelo menos 500 anos. Sim, para os povos originários, o Holocausto é todo dia, meu amigo. É todo dia. Depois de exterminada a última nação indígena. O ser humano é o Armagedon de muita gente, né? Somos o apocalipse de muitas espécies. Na verdade, nós somos um meteoro mesquinho, cheio de disfunções. Olha aí o que aconteceu com os rinocerontes brancos. A troco de quê, cara? A troco de quê? Você não imagina o meteoro que acabou com a existência lá dos dinossauros, motivado por uma palmolescência atrás de um Viagra feito de chifre de rinoceronte branco, porra, um Viagra fajuto ainda. É brincadeira. A culpa devia ser endereçada à espécie humana, ou ao menos aquela parcela que ainda merecia ser identificada por uma qualificação tão flexível, aos humanos humanitários, por assim dizer, ou aos melancólicos que sobreviveram ao cinismo. Isso é um trecho do livro, hein? E o que isso tem a ver com o livro de hoje? Espere verá, seu cara pálida. Solta a vinheta. Na resenha de hoje, uma história assombrosa na qualidade da escrita e na história em si, A Morte e o Meteoro, de Joca Reiners Terron. Eu acho que é isso. Vamos chamar de Joca só, Joca. É o nome dele mesmo, tá lá no livro, Joca. Virá impávido que nem Muhammad Ali, apaixonadamente como Peri, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá assim, ó, puf. E essa obra parte de uma premissa incrível, fantástica, que muito bem poderia ter saído de um clássico de Saramago, mas não. Uma ideia inusitada para um problema improvável. As semelhanças param por aqui. Porque os desdobramentos são bem diferentes. Não menos genial lá do que o português, que nós todos amamos, mas com um olhar mais cáustico e talvez um pouco menos irônico. Olha, eu vou tentar fazer um resumo, sem revelar muito, apesar de que a contracapa eu achei que já revela muito mais do que eu gostaria, assim como leitor, né? Mas enfim, são escolhas, meu amigo, escolhas. É a escolha do autor e da editora, sei lá, tá sempre certa, né? Eu, leitor, ainda mais eu. E eu sei que vocês têm uma memória absolutamente terrível, e eu sou uma figura plenamente esquecível, eu tenho consciência de tudo que eu sou, de tudo que eu represento. Ou seja, quando vocês estiverem lendo esse livro, tudo isso aqui será apenas uma mancha nessa sua cabeça magnífica. Então não se preocupem, se tiver algum spoiler aqui, você não vai se lembrar. Em suma, vai rolar uma missão para resgatar os últimos 50 sobreviventes da tribo Cajapucuji. Difícil falar isso, eu tive que ler umas 2 ou 3 vezes. Cajapucuji. Um grupo de índios misteriosos que, com a destruição da Amazônia, né, que nós estamos vendo aí, né, então tipo, nem é um negócio tão inimaginável assim, né, eles perderam a sua terra. E os meios de subsistência, os meios para sobreviver, propriamente ditos, né, cara, não sobrou nada para eles ali. E o que se trata especificamente essa missão? Pegar essa turminha lá no coração da selva amazônica e transferi-la para outro local. Esses 50, né, sobreviventes aí, para que eles possam ter um resquício de dignidade, ao menos no fim, né? Que a gente sabe que isso não existe. Como diria um dos maiores filósofos da humanidade, ao lado do Pedro Bial e da Ivete Sangalo, não há dignidade no final. Você pode viver com dignidade, mas você não pode morrer com dignidade. A morte iguala a todo mundo. Dr. House. Dignidade no fim é aplacar a consciência de quem fez merda, né? É aquela pataquada da culpa cristã. Aí o Canadá se predispõe a receber esses 50, sempre o Canadá, né? Aqueles fofos. Canadá, putz, eles são fofíssimos, né? Aí o Canadá chega, pode deixar com a gente. E a galera responde, não, obrigado. Porque, pô, tirar essa turma lá do Inferno Verde
e levar lá pro inferno nevado lá do Canadá, putz, aí não é resgate, é homicídio premeditado. Então esse povo que vinha sendo caçado por madeireiros, pecuaristas, garimpeiros, agentes do governo, por que não? Essa gente super do bem aí, do agro-é-pop. O agro-é-pop, que aquela propaganda da Rede Globo, ela me irrita de uma maneira. Mas enfim, vamos voltar por cá. Então eles acabam sendo transferidos para Oaxaca, no México. O responsável por coordenar essa operação é o Boaventura, um indigenista que é uma mistura de Vilas Lobos... Vilas Lobos não. Vilas Lobos é o compositor lá da Hora do Brasil, do Guarani. Eu nem esqueci a Hora do Brasil, ainda bem, né? Fiquei, porra, tô há 3 anos sem ouvir a Hora do Brasil. Cantei o Indiana Jones aqui agora tentando acertar a melodia da Hora do Brasil. Boaventura, que é um indigenista, uma mistura de Vilas Boas, Marechal Rondon e Harvey Weinstein. Corta, que senão isso é spoiler, mas enfim. Ou vai ficar, não sei. Que não terá vida fácil nessa operação, até porque a gente sabe que é muito mais fácil colonizar o outro planeta do que supervisionar esse frete aí, a gente sabe. Quem narra esse rolezão é um personagem secundário, e ele narra de uma maneira muito engenhosa, onde nós descobrimos o passado e o futuro dessa tribo. E também acompanhamos a experiência do próprio Boaventura, que em determinado momento tem até um lance meio O Homem Chamado Cavalo, da Dorothy Johnson. Já leram esse conto? É muito bom. E o interessante, né, um traço marcante desse antropólogo humanista aí, o tal do Boaventura, é que o Joca aplica uma permanente quebra de expectativa. E quebra também do próprio estereótipo. Portanto, nós vemos a camada de vícios e dos erros, das histórias não contadas, né, desses grandes benfeitores aí da humanidade. O Joca aqui traz esse lado mais real, às vezes mais brutal e... enfim... Você precisa ler, cara. É difícil eu ficar falando aqui, né, sobre o que eu achei, sei lá, que sem dar muito spoiler. Você vai ter que ler. E a trama é recheada de coisas inusitadas, esse mistério que vai se revelando aos poucos, com muita precisão, mas sem essas historinhas do cliffhangers, né, dos ganchinhos oportunistas que a gente vê nessas histórias, não tem nada disso. Aqui nós temos sim as ligações que prendem a atenção do leitor, as chaves que destrancam esse caminho um pouco truncado. Me impressionou também muito positivamente a construção toda dos ritos do Kajapukuji, que são magistralmente insanos, com uma lógica mitológica... rimou, hein? Com uma lógica mitológica incrível, que explica as extrapolações e os aspectos mais trágicos, né, de alguns rituais. E dentro desses aspectos, os ciclos se completam. O lance do eterno retorno, aquele negócio bem redondo, mas não aquela palhaçada lá do Dark que ninguém aguenta, não. O negócio aqui foi muito bem feito. Até os protagonistas, né, o protagonista não, o Boaventura, lá o cara que tá narrando, possuem similaridades em seus ciclos. Uma ideia também de ancestralidade inescapável, determinismo genético e metafísico no negócio. A condução é muito detalhada, em alguns momentos você tem até a impressão de um texto mais jornalístico, ou seja, que exala a verdade, e em algumas passagens me lembrou até o grande escritor e grande canalha, Vargas Llosa, né? Naquele incrível O Sonho do Céu, onde ele conta toda aquela coisa escrota lá dos seringueiros, né? Depois lá no Congo belga, né? Enfim, leiam também O Sonho do Céu, até bom. Mas baixem pirata, não dê dinheiro pro Vargas Llosa, não. Eu realmente não acho que seja uma distopia. Aliás, ultimamente eu tendo a concordar muito com o Ricardo Labuto Gondim, lá o autor do Pantocrator, quando ele diz que a utopia é já, na verdade, o antônimo da realidade. Então não existiria distopia, né? Você tem utopia e você tem a realidade. Onde estaria a distopia? Um pouco abaixo da realidade? Não sei. Porque realmente, apesar de uma coisa ou outra mais fantástica aqui nesse livro, ele tem um pezinho na realidade, sabe? Quando você olha algumas coisas, você fala, pô, isso poderia acontecer tranquilamente, bro. Tranquilamente. O contexto, ele às vezes é mais real do que ele deveria ser. Sabe o Apocalipse lá do Mel Gibson? Incrível, né? Eu nem sei porque que eu falei do Apocalipse. Eu me perdi aqui, eu joguei o Apocalipse. Bom, e se depender desse genocida aí que tá aí no poder, vai tudo piorar. Então isso aqui vai ser fichinha. E o final é incrível, cara. É aquele final que dá gosto. Ele traz absolutamente tudo do que foi prometido e mais um pouco muito, muito inesperado. Daqueles livros que quando você acaba, você quer reler pra buscar os que os jovens chamam aí de easter eggs, né?
tentar fazer as conexões, criar teorias na sua cabeça, ver se o autor deixou alguma ponta solta pra dar uma sacaneada, ver se o autor é um gênio mesmo, ou se a gente tá botando uma prateleira um pouco mais alta. Aqui eu não encontrei, talvez você encontre. Procure aí, depois mande para minha caixa postal, que tá lotada já com cartinhas de vocês, mas mandem. E ele é implacável, ele tem umas reviravoltas de embrulhar o estômago, assim, mas, cara, é tudo muito necessário, nada é gratuito, sabe? Não tem aquela coisa gore, visualmente, só pra encher linguiça e chocar os outros, não. Tem várias passagens que chocam, mas com propósito. E é um romance que não tem gordura nenhuma, ele é esbeltíssimo, direto, inspirado. Cara, quando eu cheguei ao final, eu fiquei até tentado a criticar a escolha do narrador, desse personagem secundário com um caráter um pouco mais hermético, meio fechadão, você não sabe muito sobre ele. Em alguns momentos pouco mal explorado, onde nós conhecemos só meio que tangencialmente. Mas aí que tá o pulo do gato. Passado meia hora, eu vi que, cara, era o narrador perfeito. Por que ele era o narrador perfeito? Por que era impossível ser diferente disto? Porque o foco é a história em si, é o relato apurado. O autor não quer que você crie empatiazinha com esse personagem aqui, nem com esse nem com o outro, com ninguém. Portanto, qualquer esforço a mais dispensado poderia sim roubar um pouco do foco do livro. O que não aconteceu para a felicidade geral da nação, não dos Kajapukuji, coitados. Se bem que, bom, vou deixar quieto, não posso dar spoiler. Eu queria muito dar um spoiler, é muito difícil, vocês não sabem como é difícil não dar spoiler nesse livro, entendeu? Conversar com alguém sobre esse livro, é muito difícil, cara, é terrível. Vocês viram que teve uma porradaria aí no cinema, do filme do Homem-Aranha? Cara, o pessoal leva muito a sério esse negócio de spoiler, né? E esse lance do narrador, ele é tipo Bacurau, saca? Quando eu saí do cinema lá, eu fiquei pensando assim, por que tantos personagens se eles não são explorados de forma adequada, né? Por que encher de personagens essa história? Mas aí depois eu também me peguei pensando, pô, eles eram explorados na medida certa. Suficiente para dar uma ideia de comunidade, porque a protagonista daquele filme era quem? Era Bacurau, era a cidade de Bacurau. Então, pô, estavam corretíssimos ali. Você começa a explorar muitos personagens, faz um negócio meio redoma do Stephen King, sei lá, aquela palhaçada lá. Perde toda a graça. O negócio era a cidade. Bacurau que era incrível, entendeu? Tem que ter um porém, você sabe. Meu único porém é algumas revelações lá da contracapa e da orelha. Pô, não precisava ter. Tem uma coisa ali que revela, que fala que alguém morreu. Pô, não precisava. Podia vir ali depois você descobrir, entendeu? Mas dava pra fazer o resuminho ali atrás sem precisar dessa informação. Eu acho. Por favor, não me apedrejem. Desculpa, autor, desculpa, editora, não me apedrejem. Mas eu precisava falar. Eu tenho um compromisso ético-moral com os meus espectadores, que são pouquíssimos, mas eles sabem que existe uma relação aqui de proximidade, né, muito firme, e eu não podia deixar eles na mão. Ou seja, depois desse vídeo vocês não precisam nem ler. Não leiam a orelha e nem a capa. Comecem direto no livro. Vai por mim. Eu gosto da coisa mais Kinder Ovo. Kinder Ovo não. Eu gosto da coisa mais chocolate surpresa. Lembra? Quando você tirava aquela cartinha assim. Eu gosto daquilo. A Morte e o Meteoro, de Joca Reiners Terron, é um ravioli literário. É uma bomba de chocolate, daqueles livros que você se pega dias depois pensando na conclusão, como o autor fez aquilo, como é possível. E você também se pega pensando, putz, que absurdo as pessoas não conhecerem mais, né, desses autores nossos aqui. Enfim, quanto tempo a gente perdeu, eu mesmo, quanto tempo eu demorei pra descobrir A Morte e o Meteoro. Pô, podia ter morrido, olha que absurdo, né? Qual o gênero desse livro, meu amigo? Eu não faço a menor ideia, eu não vou nem tentar catalogar aí pra vocês, entendeu? Vou deixar aí pros especialistas, eu não tenho essa formação pra fazer isso, vocês sabem, né? Eu sou franco com relação a isso, por formação acadêmica zero, sou um leitor entusiasmado? Sou. Mais que isso? Não. Mas eu posso afirmar para vocês que é uma ótima literatura, ótima. E pronto, já tá de bom tamanho, meu amigo. Vocês querem mais? Leiam esse livro, sério, vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar os links aqui embaixo depois, para vocês irem lá na loja e comprar. Aproveitem, se inscrevam aí no canal, antes que um meteoro nos atinja e eu não consiga alcançar aí os 1000 que eu preciso, 1000 inscrições que eu acho que eu preciso, para tentar fazer algumas coisas aqui no canal. Enfim, o meteoro tá próximo, eu não tenho dúvida. Se não é um meteoro de verdade, é um meteoro simbólico, né, que já tá toda hora por aí. Enfim, inscrevam-se por aqui, mas se não quiser também, é também complicado, né, porque se o meteoro realmente atingir, tanto fez quanto tanto faz. Então, fica a seu critério aí. Mas não deixem de ouvir o Esculachos Cacofônicos, que vocês sabem, já é o melhor podcast do Brasil. Pelo menos aqui em casa é. E é isso.
Virá impávido que nem Muhammad Ali.